Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje eu tenho um convidado muito querido aqui, um jovem convidado, Felipe Guntovich, a terceira geração de Guntoviches no marketing brasileiro. Aqui na minha frente tem esse privilégio, essa alegria hoje aqui de ter você, Felipe, comigo, para a gente bater esse papo aqui. Vamos começar a falar um pouquinho da tua trajetória profissional, que é muito interessante, porque você não vem do marketing, você vem do mercado financeiro, né? E aí você acabou se apaixonando pelo marketing, né? Ele não foi te picado na infância, mas ele te picou depois de velho. Como é que Exatamente. foi essa história? Boa. Bom, primeiramente, obrigado, viu, Fábio, Imagina. por me receber aqui. Acho que isso aqui é uma oportunidade muito bacana de eu poder contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho também do momento que a gente está hoje lá na agência, né, na The Group. Bom, eu sou formado em economia pelo INSPER. Eu trabalhei 10 anos depois no mercado financeiro, em algumas vertentes diferentes. Então, comecei ali em Private Equity, mudei depois para Venture Capital, depois eu trabalhei um tempo em consultoria. Então, consegui ali ganhar alguns tipos de conhecimentos diferentes que acabaram agregando muito essa minha vinda para esse mundo do marketing, né? De fato, o bichinho me picou um pouquinho mais tarde do que eu estava planejando, mas eu acho que picou na hora certa. Eu acho que se eu tivesse vindo antes para esse mercado, eu não conseguiria agregar tanto valor quanto eu tenho agregado. E eu acho que esse mix de conhecimentos é algo que posiciona a gente muito bem no mercado e que acaba agregando muito valor para o cliente também. Você está na The Group há quanto tempo, Felipe? Eu vou fazer 4 anos agora. 4 anos de The Group. Quatro Que é anos. uma agência longeva, né? São 30 anos de live marketing no Brasil, sempre com muita qualidade, com uma percepção incrível de mercado. O que você já conseguiu colocar aí dessa sua visão e dessa sua juventude no negócio? Eu acho que o primeiro ponto de tudo, na verdade, foi entender como esse mercado funciona as it is. Então, como ele já vem trabalhando nos últimos 30 anos, como é que os clientes vêm se adaptando também a esse mercado. E o próximo passo foi, de fato, entender o que eu conseguiria trazer para cá para poder agregar valor, né? Então, eu acho que o principal ponto que muita gente não olha, né? Porque as pessoas desse mundo ficam muito focadas na parte criativa, na parte de encantar, mas no final tudo isso é um investimento, né? Tudo que as empresas gastam, investem nesse setor, elas esperam algum tipo de retorno, ele pode ser financeiro, ou ele pode ser qualitativo, ou ele pode vir através de outras formas. Então, eu sou economista, bom, a base da economia é você aprender a trabalhar com recursos escassos. E foi basicamente isso que eu comecei a implementar na The Group, que é a gente conseguir entender de fato qual que é o objetivo do cliente, não só o pedido dele, né? Mas o que ele quer por trás disso, por que que ele está investindo tanto dinheiro naquela ação. E aí, uma vez que a gente consegue ter isso de uma forma mais clara, a gente consegue, aí sim, usar conhecimentos de consultoria, conhecimentos do mercado financeiro, para a gente poder montar a melhor alocação de capital dentro daquela planilha. Então, o mais importante para você não necessariamente vai ser gastar tudo com cenografia, não necessariamente vai ser estar no melhor hotel, não necessariamente vai ser o melhor palestrante. Quando a gente tem recursos escassos, a gente tem que saber fazer escolhas. E isso, bom, com toda a minha base, é, todo o meu background ali, muito focado no Excel, que o pessoal da agência até brinca comigo, né? Que eu sou um apaixonado por números e Excel, etc. A gente foi entendendo como que a gente conseguia traduzir o que o cliente queria, entender melhor os objetivos do cliente e aí sim começar a estudar essas alocações de capital para a gente poder entregar o melhor resultado para o cliente que vai encantá-lo também. A gente não vai deixar de ser criativo, a gente não vai deixar de encantar, mas a gente vai focar no que ele realmente precisa e a gente passou a ser muito mais estratégico para o cliente do que necessariamente um executor. Então a gente começou a colaborar e co-criar ali junto com os briefings dos clientes. Além disso, pelos meus tempos ali em Private Equity, principalmente consultoria, eu acabei entrando muito nesse mundo de processos, de BI, né? A gente comprava empresas que ainda eram muito familiares, muito pequenas, e a gente profissionalizava toda essa empresa e criava todos esses processos. Então, esse foi um segundo passo ali que eu fiz dentro da The Group, que foi conseguir entender como é que esse mundo funciona e como é que eu consigo trazer esse know-how, né, de outros mercados para cá. E aí a gente consegue ser muito mais eficiente, a gente consegue guardar muito melhor os dados, a gente consegue usar os dados, ensinar os clientes. E aí a gente vai agregando esse valor, né, dentro de uma empresa que já tem uma história
gigantesca e que já é super conhecida no mercado e que muita gente não acreditava que poderia ser ainda melhor e a gente está provando que pode ser sim. Mas pode isso no live marketing? Não, porque isso normalmente a gente fala disso no mercado publicitário, né? Em performance, em growth. E aí vocês estão agregando essa visão de BI, de resultado, de visão de dados a partir do live marketing, eu acho que é uma coisa muito legal. Que tipo de insight ou que tipo de benefício isso traz para os clientes? Então, a gente tem alguns tipos de insights, alguns tipos de benefício. De novo, vai muito da base do briefing, né? O que o cliente quer com aquele evento? O que ele quer com aquele conjunto de ações? Tem KPIs que ele sabe que ele precisa, que ele já quer analisar? Muitas vezes o briefing chega sem KPIs nenhum, sem objetivo final nenhum. Ele quer fazer aquela ação porque veio de um diretor superior, porque veio de uma ideia de algum lugar, e não necessariamente aquela ação ela tem um objetivo final. Quando você não tem um objetivo final, você não consegue calcular retorno, porque você não sabe o que você quer. Então, o primeiro passo de tudo é você definir qual é o seu objetivo. Aí sim você consegue analisar se você atingiu esse objetivo. Quando a gente fala de digital, quando a gente fala de publicidade, o ROI ele está muito mais claro para todo mundo. Você sabe o quanto você investiu e você tem uma correlação com vendas ali que está muito bem correlacionado, diferentemente de eventos. Tem evento que você faz que você quer divulgar melhor a sua marca. Tem evento que você faz que você quer que as pessoas conheçam melhor o seu produto. Tem evento que você faz que você quer que as pessoas lembrem de você mais pra frente, que as pessoas se emocionem com você. E tudo isso não é muito bem mensurável. Óbvio que tem formas da gente conseguir trabalhar melhor os dados e trabalhar melhor as mecânicas do evento para que a gente consiga atingir esses objetivos. Mas esses objetivos precisam estar claros no briefing inicial. Então, quando a gente fala de retorno sobre os eventos que a gente investe, grande parte das vezes não vai ser um retorno financeiro direto. E isso, muito difícil de você comprovar. Mas a gente consegue comprovar o retorno sobre aqueles objetivos iniciais. Então, por exemplo, se o objetivo inicial era fazer com que as pessoas conhecessem um produto novo e as vantagens desse produto, a gente tem técnicas ali que a gente vai pensar para que você atinja esse objetivo. A gente não vai colocar uma parede com um backdrop com as vantagens do produto. Porque isso, a gente sabe que a pessoa passa, ela olha, mas ela não vai prestar atenção, ela não vai parar para entender, né? Então, eu tive uma experiência muito bacana ano passado com a WPI, que daqui a pouco eu conto também um pouquinho do que ela é. A gente foi para o Japão e a gente teve uma imersão cultural muito grande lá. E a gente teve algumas palestras sobre o benefício da inconveniência. Porque eu sou focado em processos, BI, eu adoro, né, facilitar os processos. Só que muitas vezes a gente percebe que se a gente facilitar os processos, a gente acaba tendo algumas perdas também. E existem inconveniências que vêm para o bem. Então, quando a gente monta uma ativação, quando a gente monta uma dinâmica, por exemplo, que é para a pessoa conhecer mais sobre o produto, entender as vantagens, né? Eu quero que essa pessoa se envolva nessa dinâmica de alguma forma, para que ela interaja com aquele, não necessariamente o produto, mas aquele material que a gente está passando. É mais inconveniente do que você vê na parede e sair andando? Lógico que é. Mas ao mesmo tempo a pessoa sai com aquilo na cabeça, ela sai com as vantagens na cabeça e ela consegue depois tomar as decisões com base no que ela aprendeu ali naquela ativação, naquele stand, né? Então, Mas é muito legal. Ó, vamos lá. Eu acho que é incrível, porque assim, primeiro não é uma coisa muito comum da gente ouvir no mercado do live marketing, né? Depois eu acho que tem uma coisa muito interessante, porque você tem clientes em casa, e é uma característica da The Group isso, que são clientes de recorrência, são clientes de longo tempo com vocês e que tem uma pluralidade muito grande de eventos ao longo de um período, ao longo de um ano. Então, vocês têm clientes, por exemplo, no caso do agro brasileiro, que fazem muito isso. Eu acho que, sem dúvida, essa visão de BI, ela é fundamental, ainda mais para um evento pontual também, mas ainda mais em clientes que têm esta visão de uma relação longeva com a agência de live, onde você consegue entender o que traz resultado e ao longo do tempo, ao longo do ano que seja,
você vai conseguir trazer mais resultados, sejam os KPIs quais foram, mas você também vai conseguir ser mais efetivo naquilo que você vai propor para o teu cliente, porque você vai conseguindo e também acho que tem uma coisa muito legal que agrega isso, que é tentativa e erro, né? Porque se eu tenho dados embasados, eu vi que eu posso, ao longo do tempo, tornar aquilo cada vez melhor. É por aí mesmo? Perfeito. Então, como eu tinha comentado, a gente tem duas linhas, né? Então, a gente tem essa linha, que é o dia do evento, o que está acontecendo ali no evento pontual, que você consegue ir até certo ponto para poder entender se de fato você atingiu aqueles objetivos. E você tem uma outra linha de análises, que é uma linha mais macro. Então, quando a gente tem um volume de eventos, né, principalmente do mesmo cliente, idealmente, a gente consegue entender diferentes tipos de alocações de investimento ao longo do tempo para os diferentes resultados que o cliente teve. Então a gente tem clientes que a gente faz ações em todo o Brasil, né? A The Group como um todo, ela faz mais de 1.000 ações por ano. Meu Deus. Então é um volume bem grande, onde por ter um volume grande a gente consegue ter uma captação de dados muito bacana também, né? Então, quando a gente começa a olhar esse macro de eventos que a gente vai fazendo, a gente começa a entender, putz, naquele evento, qual que era o meu objetivo? Meu objetivo era chamar os meus principais clientes e engajá-los aqui na minha marca. Beleza. Quantas pessoas você convidou? Quantas pessoas foram? Tá. Vou pegar esse evento, vou pegar mais 3 eventos que são parecidos e vou comparar esses 3. Quanto que eu investi em hotel? Pô, no evento que eu investi em hotel, que a alocação de investimento foi muito pesada, né, em logística, as pessoas foram mais, as pessoas foram menos. Elas, de fato, isso brilha os olhos dela? Se eu fizer num Royal Palm, ou se eu fizer num Ibis, qual que é a diferença de público de fato? Né? Se eu fizer num Ibis, vai sobrar muito mais dinheiro para eu poder investir em cenografia. Então, no momento que eles entram na plenária, eles podem ficar muito mais encantados. Se eu fizer num hotel mais caro, eu sei que eu tenho menos dinheiro para cenografia. Será que os eventos que eu investi mais em cenografia, de fato encantaram mais? Ou o conteúdo das palestras, né, o palestrante que foi contratado, ele teve um impacto maior do que na cenografia? Ou o tamanho do LED, será que o LED foi um grande impacto? Né? Ou será que a gente montar um foyer mais bacana, um foyer mais imersivo? Quais tipos de alocações vão trazer quais tipos de resultados? E aí, quando a gente tem um grande volume de dados para poder analisar, a gente começa a chegar nas conclusões reais de fato. Então a gente para de se basear em achismos, né, em percepções, e a gente começa a se basear em dados concretos que a gente foi captando ali durante os eventos. Então acho que essa é a principal sacada. Como é que eu monto uma base com milhares de eventos que a gente faz, como é que eu segmento essa base por tipo de negócio, por tipo de produto, por região, por objetivos, e aí um segundo passo, como é que eu analiso tudo isso? Que é o grande pulo do gato. Porque informação, hoje em dia todo mundo tem. Sim. That is gold, it's old. Já tá velho. Sim. Então, mas ao mesmo tempo, a gente tá falando that is gold há pelo menos 15 anos. E até hoje a gente vê que as empresas possuem muitos dados, elas passaram muitos anos, né, acumulando todos esses dados, mas até hoje não tem uma análise crítica profunda. E é isso que eu quero começar a trazer para esse mercado, pro nosso mercado do live. Mas aí vira um benefício, obviamente, para os seus clientes atuais, mas também para os novos clientes da The Group, ele já surfa essa base de conhecimento de dados, né? Uhum. Ou seja, ela já, quando ela te passa um briefing, quando você devolve o trabalho, o projeto para ela, ele já passou por esse filtro. E aí a tendência é que você já traga uma solução mais eficaz para ele. Exatamente, exatamente. Então, hoje a gente tem a base de eventos que já passaram, que funciona como um grande guia para a gente poder entender não só como melhorar os eventos dos clientes atuais, mas para a gente poder sugerir as melhores alocações, né, e melhores estilos de criatividade também para cada tipo de evento, né? Ao mesmo tempo, quando a gente começa a olhar para novos clientes, a gente não vai olhar só aonde que ele investiu, para onde que ele foi, mas a gente vai olhar num olhar um pouco mais micro também. Então, a gente tem uma base de dados de diversas ativações que a gente já fez, já criou na agência, e a gente tem um ranking, por exemplo, de cada uma dessas ativações, para que funciona melhor.
É uma ativação de massa? É uma ativação de um público específico? É uma ativação de conteúdo? É uma ativação de brincadeira? Né? Essa ativação, eu vou distribuir brinde ou não vou? E a gente foi alimentando essa base com toda essa expertise para a gente poder, de fato, quando a gente for recomendar algo para algum cliente, não é mais eu acho legal, eu acho bacana, eu vi num lugar e era super interessante. A gente dá argumentos. Então a gente fala, isso funciona porque a gente aplicou numa feira parecida, que tinha esse objetivo e funcionou super bem. Ou não, a gente aplicou numa feira lá atrás, não tinha esse objetivo, não foi bem na época, mas para esse objetivo que você precisa, isso funciona muito bem, porque a gente percebeu para que serve aquilo. Então, acho que o mais importante aqui, né, de tudo isso é a gente começar a sair desse mundo de achismos, desse mundo de especulação, desse mundo de criar essa ilusão de que o mais criativo de fato é aquilo que vai trazer mais retorno, porque não é bem a verdade quando a gente mergulha no mercado e a gente está aqui dentro trabalhando no dia a dia, né? A gente vai percebendo que cada vez mais a questão dos dados e a questão dos objetivos do evento serem cumpridos e objetivos claros vem ficando cada vez mais importante. E aí isso vem de uma mudança da dinâmica do mercado que já vem acontecendo há alguns anos, né? Então, cada vez mais os CFOs com mais poder dentro das empresas, cada vez mais os CMOs tentando ali de alguma forma juntar o que eles podem, né, para poder atingir aquele objetivo, mas com desafios muito grandes que as empresas têm passado para eles. Eu acho que o momento pós-pandemia está sendo desafiador para todo mundo. Todas as 90% das empresas que a gente conversa querem fazer mais com menos. E você só faz mais com menos baseado em dados, baseado em fatos. Os achismos não vão te fazer mais com menos. Como é que é? A The Group é uma agência ultra conhecida e que teve sempre inserido no seu DNA. É uma questão de realização, né? Eu conheço a The Group e tive o privilégio de trabalhar algumas vezes com vocês. Isso para mim sempre foi uma coisa notória, né? Puta, um projeto que eu não quero me preocupar, que eu sei que vai ser realizado com maestria, dentro do prazo, dentro do briefing do cliente. Eu sempre lembrava muito de vocês. Imagino que isso continue na empresa, né? Que é essa relação mais humana. Como é que Uhum. essas duas coisas se casam, né? Tudo isso que você falou de tecnologia aqui com essa essência, com esse DNA da The Group. Bom, eu acho que assim, o mercado ele foi mudando muito ao longo dos anos, né? Então, se você for ver ali início dos anos 2000, um pouco antes também, né? O auge ali na publicidade, Nizam, aquelas propagandas super diferentes, né? A criatividade cantava naquela época, né? Ela meio que ditava um pouco o rumo. Depois a gente veio ali para 2005, entre 2005 e 2015, que a execução era o que mandava. Então a gente tinha que ter um evento impecável, sem nenhum tipo de erro técnico, com a cenografia, com todos os detalhes de acabamento. E aí agora a gente está numa nova era, né? E de uma era para outra, você não se perde, você agrega. Então, quando eu falo que as empresas, as agências passaram a se preocupar mais com a execução, elas não deixaram de ser criativas. Elas só perceberam que a execução era tão importante quanto a criatividade. Agora a gente está entrando numa nova fase que eu acredito muito, que é essa fase baseada em dados, baseada em BI. Que ela também não deixa a criatividade e a execução não deixa de ser tão importante quanto essa nova fase que a gente está entrando. Então, a minha ideia na The Group, e um dos motivos do porquê a gente demorou quase 4 anos, né, para lançar esse posicionamento, explicar para o mercado o que a gente está fazendo, que era justamente para isso. A minha chegada na agência foi para melhorar o viés operacional da agência, para que a gente conseguisse ter uma operação mais fluida, atender melhor os clientes, conseguir trabalhar com esse volume maluco de eventos que a gente faz por ano, e eu aprender como é que funciona esse business sendo muito criativo e executando muito bem. Porque essa é a base, essa é a fundação. Quando eu aprendi como é que funciona essa dinâmica e como a gente conseguia executar de uma forma muito bacana tudo isso, aí sim a gente passou para o próximo passo. Então a gente parou, conversou com os clientes, conversou com o mercado, entendeu o que vocês estão precisando. Por que que as empresas no final do ano, e aí algumas áreas específicas da empresa, ainda não estão satisfeitas com todo o investimento que eles fazem em eventos? Por quê? Porque você não sabe se foi bom, se foi ruim, Sim, se você não tem o objetivo inicial do claro. porquê você estava fazendo aquele evento.
Então, no final, tudo volta para a premissa básica, né? O que eu quero com aquilo? E aí depois, como é que eu metrifico aquilo? Não dá para metrificar tudo, mas dá para metrificar muito mais do que o mercado tem feito. Fala um pouquinho, vocês estão passando no exato momento por um processo que eu acho que é a conclusão desses seus primeiros 4 anos, que é um rebranding de agência, né? Que eu acho que são momentos onde acontece o rebranding, eles são muito pensados, né? Porque a gente não faz isso Não. todo dia. O que que ele representa e o que que é esse rebranding para a TG? Esse rebrand, ele veio num momento muito bacana, porque quando eu cheguei na agência, eu sempre tive esse meu lado mais geek, mais nerd do mercado financeiro, de querer analisar os números, de passar horas no Excel, entendendo como é que estão funcionando as coisas. Bom, os últimos 2 anos, basicamente, eu proativamente, né, comecei a guardar esses dados dos clientes, óbvio, sempre com a autorização deles, mas eu comecei a guardar para entender o que a gente consegue fazer com tudo isso, né? E aí a gente começou a montar as bases de BI, a gente começou a organizar os processos para que tudo isso seja guardado de uma forma inteligente, e a gente começou a ver todos os benefícios que a gente estava agregando, não só para a agência, mas para o próprio cliente. Então esse foi um primeiro momento. Quando a gente foi começar a pensar no rebrand, a gente foi para o mercado e a gente foi entender a necessidade dos clientes e que, por uma coincidência talvez divina, a gente percebeu que as necessidades do cliente era justamente aquilo que me interessava mais. E justamente aquilo que eu já vinha trabalhando há 2 anos. Então, basicamente, o que a gente fez, e aí nos últimos 8 meses, quase um ano, foi de fato estruturar esses produtos, esses serviços que estão ligados dentro da agência, né? Internalizar tudo isso para que a gente tenha um controle do que está acontecendo e seja dono dessa base de dados, para a gente poder, de fato, lançar isso para o mercado e demonstrar que isso fazia muito sentido. Então, é um momento muito importante, é um momento de frio na barriga para qualquer empresa fazer um rebranding, mas eu estou muito confortável porque é algo que eu já venho trabalhando, é algo que me interessa, algo que agrega valor para o mercado, algo que agrega valor para a agência. Eu acho que é um ganha-ganha de todos os lados que acabou sendo muito benéfico. E veio num momento de muita boa hora, né? Esse momento deu já estar há 4 anos no mercado, deu já ter assumido ali o dia a dia, a operação da agência. Então, eu acho que vem num momento muito bom para a gente poder se posicionar de uma forma que a gente continua valorizando, né, e sendo muito grato pelos primeiros 30 anos da The Group, mas a gente sabe que os próximos 30 vão agregar ainda mais valor do que a gente tem agregado. Legal. Você diria o quê? Que essa principal característica da The Group do Felipe agora é a junção dessas duas coisas, do lado humano com a tecnologia? Total, total. Então, os meus primeiros, de novo, assim, meus primeiros 4 anos foi desenvolvendo esse meu lado humano. Entendendo como é que funciona a criação de uma agência, entendendo como é que funciona desde da ideia do cliente, do pedido do cliente, até todo o desenvolvimento criativo dentro da agência. Como é que eu consigo aplicar IA? Como é que eu consigo aplicar tecnologia dentro do meu mundo criativo? Mas que isso não fique superficial, que isso não fique banal, que isso não fique comoditizado, mas que de fato a gente agregue valor, né, junto com as tecnologias que a gente tem. Esse é o lado do soft, né? O lado do people que a gente agrega. Durante esse período eu também passei muito tempo do lado da produção, indo nos eventos, entendendo como é que funciona a montagem de um evento, a pré-montagem, entendendo como é que funciona a negociação com fornecedores, entendendo quando eu tenho mais poder de barganha com o fornecedor, isso é super importante. Então, quando o cliente me liga falando que ele quer mudar alguma coisa para a semana que vem no evento, eu já sei que vai ser difícil negociar com o fornecedor, porque ele já está Sim. contratado, ele já sabe que ele vai executar o serviço. Então, esse é o tipo de coisa que a gente vai guiando um pouco os nossos clientes e mostrando para eles aonde dá, de fato, para ele ganhar dinheiro, né, dentro dessas negociações e como que a The Group vai ajudá-lo a fazer isso, né? Então, eu acho que esse lado do people, esse lado de lidar com essas características de execução e de criatividade, foi muito bem desenvolvido nos últimos 4 anos. E que agora eu somo a esse lado de criatividade, de execução, a esse meu lado de dados e de BI, esse meu lado um pouco mais nerd do mercado financeiro. Quando a gente olha para o mercado de brand experience, principalmente, né?
ele mudou muito, né? Principalmente pós-pandemia. Eu acho que tudo que a gente infelizmente sofreu na pandemia e o mercado foi muito impactado, né? Todo o mercado de evento, de experiência foi muito impactado por isso. No pós agora a gente vê uma multiplicidade de coisas acontecendo que eu acho que a gente nunca teve antes na história do Brasil, na história aqui de São Paulo, então é uma loucura. A gente, mesmo com a quantidade de espaço que a gente tem, não param de surgir espaços e eventos e summits, festivais também, acho que é uma loucura. E, e olhando assim para o mercado, eu entendo que, de alguma forma, vocês se mantiveram, por assim dizer, raízes, né? Se mantiveram fiéis à origem de vocês, né? O que eu vejo vocês continuam fazendo com muita maestria eventos, congressos, convenções, que são a parte base desse negócio, né? Mas agregando uma nova visão sobre isso. Acho que esse é o diferencial de vocês quando a gente olha para esse mercado de live marketing. Acho que sim. Eu acho que o momento pós-pandemia, né, foi um momento muito bom para os eventos em geral. Eu acho que o mercado ele acabou meio que se dividindo em dois grandes setores de eventos. Então, a gente tem aqueles eventos que é para chamar atenção, que é para sair nas mídias, e a gente tem aqueles eventos que são os eventos que de fato têm uma importância, seja para passar um conteúdo, seja para se destacar de alguma forma, seja para fechar negócio, né? Então a gente tem aqueles grandes eventos de tal, aqueles estandes maravilhosos, gigantescos, que ficam chamando muita atenção, que as grandes agências todas ficam brigando ali, né, para poder conquistar esse tipo de projetos. E a gente tem o outro lado, que é o lado do dia a dia, que é o lado de você chamar os seus vendedores e montar uma convenção que de fato vai gerar resultado, né? Você tem o lado de uma festa de final de ano, que de fato vai engajar ali os seus colaboradores. Você tem os stands, que são stands em outros tipos de feira, que não festivais, que você não tá lá para fazer um grande barulho, você não tá lá para chamar a atenção de todo mundo. Você tá lá para ser eficiente. Você não tem 1.000 metros quadrados ali. Você tem 50, você tem 100, você tem 150. Você tem que ser certeiro. Você tem que saber quem você vai chamar para o seu stand. Você vai fazer uma ativação ali de brinde massivo, você vai chamar muita gente que não te interessa. Sim. Num espaço pequeno, não faz sentido. Mas o que eu acho que e isso eu acho que, só respondendo a sua pergunta, né? Eu acho que isso foi um diferencial da The Group durante muitos anos e continua sendo. Que é a gente entender os objetivos do cliente para esse perfil de eventos e conseguir entregar muito bem. Então a gente sabe que a gente não tem histórico em festival, por exemplo. Mas se for fazer um festival, tem equipe que faça. O pessoal vai entregar muito bem. Só que todo o meu know-how, né, dos últimos 30 anos são baseados em eventos com foco mais corporativo. E não tem problema, tem mercado para todo mundo. E aonde a gente consegue agregar mais valor, e principalmente agora falando em volume de eventos maior para poder analisar as bases de dados e agregar valor para o cliente, não está no festival, está nos outros eventos. Está nos eventos de relacionamento com o investidor, eventos de relacionamento com o cliente, as convenções, as campanhas de incentivo, até nas próprias promoções também, que a gente também é bastante forte. Então, a gente acaba dividindo um pouco esse mercado e a gente acaba atuando naquilo que a gente de fato consegue agregar mais valor, que a gente não vai ser só mais uma agência criando coisas super diferentes. A gente vai criar coisas super diferentes, mas que vai ajudar você a atingir aquele seu objetivo. Fala um pouquinho, vocês têm um case que acho que retrata bem isso, que é BASF, né? Que, se não me engano, o número são coisa de 900, é isso? Por volta de 900 ações por ano. Como é que é cuidar de 900 ações anualmente para um cliente espalhado pelo Brasil inteiro? É uma responsabilidade muito grande. Eu acho que a gente só consegue fazer isso porque a gente já capinou muito durante muitos anos para a gente poder chegar nesse nível de excelência que a gente atende hoje, né? Então, a gente tem outros clientes também que a gente atende muito volume, Brasil todo, mas eu acho que BASF é o principal caso. Durante muitos anos, a gente foi
conhecendo e conquistando uma malha de fornecedores espalhadas pelo país, que facilita muito para a gente poder trabalhar. Então, hoje a gente trabalha com mais ou menos de 3 a 4 mil fornecedores por ano, só dentro da agência. Nossa. A gente tem fornecedores espalhados no Brasil inteiro. A gente sabe que o Brasil é um país continental. A logística no país é muito complicada, tudo vai de caminhão. E se a gente não tiver esses fornecedores locais de confiança, que a gente já trabalha há anos, para poder atender esses pequenos eventos que a gente constrói junto com a BASF, seria uma operação muito complexa e que não fecharia no final os investimentos. E aí tem o outro lado também. Então esse é o lado da porta para fora da agência, que é como é que a gente executa. E tem o lado da porta para dentro. Então a minha vinda para a The Group veio muito também para a gente poder azeitar essa operação toda. Como é que eu consigo deixar um produtor tocando de 15 a 20 eventos de uma vez? Qual que é o perfil desse produtor? Né? Quando a gente começou a trabalhar com a BASF, a gente tinha uma equipe que era uma equipe de eventos, grandes eventos. O cara que faz uma convenção não é o mesmo cara que vai fazer um dia de campo em Sinop. São perfis diferentes. Então, a gente teve, durante esse período, todo um aprendizado, né, e uma reorganização da agência para que a gente pudesse atender diferentes clientes com perfis diferentes, com jobs diferentes. Então, a minha equipe que atende Volkswagen não é a mesma equipe que atende EDP, que não é a mesma equipe que atende BASF. São ali objetivos e níveis de entrega, né, e níveis de quantidade de projetos completamente diferentes. O perfil de cada um vai ser diferente e está tudo bem. Cada um tem o seu perfil para poder trabalhar na sua área. A minha grande questão, sendo o diretor de operações da agência, é você como se você fosse o técnico de um time. Onde você vai escalar cada jogador e os jogadores que você vai contratar para o seu time precisam estar muito alinhados com o que eles vão ter de demanda no dia a dia. Então, quando a gente começou a trabalhar com esse volume gigantesco de eventos, a gente teve essa readequação do time, a gente teve toda essa construção dessa rede de fornecedores, e a gente teve também toda uma construção de BI, de processos operacionais ali dentro, então, contratação de sistemas, treinamento de todo mundo. O meu primeiro trabalho na The Group foi, na verdade, desenvolver um sistema do zero. A gente contratou um sistema que era uma folha em branco, e dessa folha em branco eu montei todos os processos da agência que funcionam até hoje. E aí é assim que a gente consegue ser mais eficiente, a gente consegue ter uma operação que caiba no bolso da empresa, mas que ao mesmo tempo a gente consiga entregar com qualidade. Então eu acho que esse é um grande diferencial nosso que, de novo, foi capinando durante muito tempo para poder chegar lá. Um novo posicionamento que fala muito sobre o Aqui Tem, né? Uhum. E o que tem nessa nova The Group? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu acho que, como eu comentei, né, o live marketing ele passou por vários momentos ao longo das décadas, né? Então, hoje em dia, não adianta só ter criatividade, não adianta só ter execução, não adianta só ter dados, você precisa ser completo. E o Aqui Tem demonstra isso. Então, a gente consegue trabalhar o Aqui Tem poder de negociação com o fornecedor, aqui tem criatividade, aqui tem tecnologia, aqui tem IA, aqui tem atendimento personalizado, entrega com carinho. Então, o Aqui Tem, no final, ele acabou demonstrando, né, e traduzindo todo esse trabalho que a gente vem fazendo, que a The Group já vem fazendo há 30 anos, mas que eu também venho fazendo há 4, que aonde a gente chegou com essa complementariedade de forças e que agora a gente consegue de fato mostrar para o mercado quais são essas forças e como é que elas funcionam. Fala um pouquinho Vocês têm um diferencial que é muito legal, né? Que é o grupo da API, que é Sim. o maior grupo de agências independentes do mundo, do qual vocês fazem parte e você é diretora da API. Então, fala um pouquinho do que é a API e qual é o que a API acaba agregando diferencial para vocês. A WPI ela é uma organização muito interessante. Ela é, como você disse, a maior rede de agências independentes do mundo. Então, se eu não me engano, agora 96 agências. Acabou de entrar uma agência nova ontem, de live marketing, inclusive. Ela atende a América Latina inteira, menos Brasil. Então vai ser uma parceria muito bacana que a gente está começando a construir com eles.
São mais de 50 países, então, só que todas independentes. Então, como um grupo Macama, Publicis da Vida, que as agências locais, né, conseguem ter essa conectividade global, a gente também. Só que em vez da multinacional ser dona das pequenas agências, a gente é dono dessa multinacional. Então é como se fosse um grande clube. E um grande clube onde ele é baseado na colaboração. É o que a gente mais preza lá. A gente não promete que vai gerar negócio, a gente não promete que vai gerar oportunidades diversas. O que a gente cobra de todo mundo é a colaboração. Se você me ajudar, você vai acabar se ajudando no final, a gente vai conseguir se conhecer melhor, e a partir dessa aproximação e dessa colaboração vão surgir oportunidades. Sim. Então a gente acaba usando a WPI para algumas fontes diferentes de conhecimento e de colaboração. A gente tem 2 encontros anuais, que eu, como diretor da América Latina e membro do Board Global, estou presente todos os anos. O último foi no Japão, como eu comentei. Daqui 1 mês e meio, mais ou menos, eu vou lá para Austin fazer o primeiro encontro desse ano. E nesses encontros a gente tem palestras super legais, onde a gente vê o que está acontecendo em relação à publicidade, em relação a eventos em diversos países do mundo. A gente tem palestras sobre tecnologia, sobre IA, como implementar essa tecnologia, né, dentro das nossas agências. E isso, por si só, já agrega muito valor e já é super bacana. Só que eu acho que a WPI vai muito além disso. Então, quando a gente senta para conversar com as agências lá de fora, a gente pensa, pô, os caras estão num país super desenvolvido, o mercado é lindo, tudo funciona, e no final eles têm os mesmos problemas que a gente. A gente tá um pouquinho mais... O nosso mercado é um pouquinho mais difícil? Mas os problemas são muito similares. Então, vou trazer alguns exemplos, né? Quando a gente estava começando a implementar a IA na agência, a gente teve o desafio de, putz, será que a IA vai roubar meu emprego? Os criativos não necessariamente todos abraçaram a ideia na hora. Sim. E foi algo que a gente foi pensando como que a gente consegue, de fato, trazer esses caras para dentro. E eu cheguei lá para a WPI achando que lá tá funcionando super bem. Estados Unidos bombando, China bombando, Japão, etc. Né, em relação às IAs. E eles estavam tendo o mesmo problema que eu. Exatamente igual. Com o mesmo desafio. Então, a gente começou a sentar e estruturar formas de como é que a gente conseguia trazer a IA para perto da nossa agência, dos nossos funcionários, de uma forma com que eles abraçassem a ideia e que eles se desenvolvessem e conseguissem agregar valor e não substituir a cabeça deles. E aí no final a gente chegou numa solução muito bacana, que eu acabei fazendo o piloto na agência, desenvolvi primeiro, e exportei depois essa solução para as outras agências da WPI, inclusive para a própria WPI, como rede. Então foi muito bacana. A gente também tem uma série de interações que a gente faz. A gente fez um estudo para a Volkswagen, por exemplo, onde, bom, a gente faz, né, todos os materiais de ponto de venda das concessionárias da Volkswagen já há alguns anos. E a gente não gosta de ficar confortável na nossa cadeira, né? A gente sempre gosta de buscar novos desafios. Então a gente usou a WPI como uma fonte de pesquisa para entender como é que funcionavam os materiais de PDV em outras marcas em outros países do mundo. Em 15 dias, eu recebi uns 30 países diferentes, com fotos que os donos das agências foram pessoalmente até as concessionárias, tirar as fotos e mandar para a gente poder montar esse relatório. Então eu sei como é que é a Toyota em Singapura, eu sei como é que é a Volkswagen na Alemanha, eu sei como é que é a Honda nos Estados Unidos. E a gente começa a perceber aonde que a gente pode melhorar e aonde que de fato a gente está muito melhor do que os outros países, coisa que a gente não imaginava. Porque a gente não consegue ter essa referência na prática se a gente não faz parte de uma rede global que abasteça a gente com essas informações. Então a gente usa muito a rede para buscar conhecimentos novos sobre mercados específicos ou uma opinião global sobre algum assunto, ou quando a gente não conhece tão bem um setor. Então a gente participou agora de uma concorrência no setor aéreo, que é um setor, né, de produção de aeronaves que a gente não tinha muito conhecimento, e a gente buscou as agências da WPI que atendem a Boeing, Airbus, Legal. a GE Space. Então
a gente foi entendendo ali com eles e chamou eles para perto para participar da reunião de brainstorming, para validar as ideias, para ver o que mais está acontecendo no mundo, que foram coisas legais que não necessariamente eles fizeram, mas como eles estão naquele mercado, eles viram e contam pra gente. Então a WPI ela vai muito além de somos amigos, somos multinacional. Não. Nós somos colegas, nós colaboramos e tá todo mundo em prol aqui da melhoria da qualidade de entrega de cada um. Então é uma honra poder fazer parte da WPI há tantos anos também. Acho que o Fernando, nosso CEO, ele já foi chairman da WPI e ele ajudou muito nesse crescimento inicial ali entre 2010 e 2014. Então ele começou a criar essa história, né, junto com a rede. E eu hoje me sinto muito honrado, não só da WPI, né, continuar fazendo parte da nossa história, mas de eu também ter sido eleito diretor da América Latina, ter sido eleito no board, participando de uma reeleição agora do board também, que pode ser que aconteça. Então é muito gratificante me ver em tão pouco tempo no mercado, conquistando coisas tão relevantes e tão bacanas. Que legal. Eu acho que é um bando de coisa junta que soma que, para quem conhece a The Group há tanto tempo como eu, a sensação que dá é que, de fato, a gente é como se fosse uma velha agência com uma nova agência, né? Eu acho que é a junção dessas duas coisas. O, qual é a perspectiva de futuro de vocês com essas mudanças todas aí? O que vem aí pela frente? Então, nossa perspectiva de futuro, ela está muito baseada em manter as qualidades do passado, então continuar sendo criativo, continuar executando de uma forma impecável, mas agregando todo esse valor, né, que a gente consegue ter através das análises de dados e também desse entendimento melhor dos objetivos do cliente. Porque a gente percebe que nos trabalhos que a gente se aproxima mais do cliente, que a gente ajuda o cliente a construir o briefing, que a gente questiona o cliente sobre o que ele quer, a gente chega num lugar muito melhor, com um resultado muito mais bacana. Então, o que eu vejo de futuro para a The Group é ela continuando sendo uma agência de excelência, continuando sendo referência no mercado, mas tendo um papel mais estratégico junto com o cliente. Eu quero cada vez mais, isso não é só para a nossa agência, isso é para o mercado como um todo. Eu acho que é benéfico para o mercado que a gente seja mais estratégico, que a gente corrobore mais e colabore mais com o que o cliente de fato precisa e ajudá-lo a entender o que ele precisa. Eu acho que o mercado ele acabou distanciando muito as agências de publicidade, as agências de live marketing, as agências digital, sendo que no final é uma estratégia só. Sim. Deveria ser, pelo menos. Sim. Né? A sua identidade visual, os seus objetivos macros estão todos alinhados. Ou deveriam estar. Então, nos nossos clientes, a gente tenta se aproximar o máximo possível dessas agências, para que a gente construa juntos. Então, na própria Volkswagen, a gente trabalha junto com a UMAP quando a gente vai montar as campanhas de PDV, por exemplo. Tem vez que a gente cria KV. Normalmente a UMAP cria, mas a gente vai trabalhando junto ali porque é um direcionamento único. Quando a gente monta o stand para a Volkswagen, é a mesma equipe de criação que não a mesma equipe necessariamente, né, mas aquele mesmo a equipe de PDV, ela vai trabalhar ao lado da equipe de stands para poder ter uma identidade visual única. Para aquilo que a gente está comunicando na concessionária, seja pelo menos na mesma linha de comunicação com aquilo que a gente está levando para o stand. Então, o que eu espero para o futuro é isso, é que as agências, e principalmente a The Group, consiga ser mais estratégica no mercado, consiga trazer mais informações mais relevantes para o cliente e que a gente consiga trabalhar todos em harmonia em prol do objetivo final, que é atender o melhor possível ao nosso cliente, que eu tenho certeza que é o objetivo das agências de publicidade, das agências de digital e nós de live marketing. Legal, Felipe. Papo bacana, cara. Acho que a The Group está em boas mãos. Eu vejo aí tranquilamente pelo menos mais 30 anos aí para Se Deus quiser. Para a agência. Queria desejar todo sucesso para vocês aí nessa nova fase da The Group, com esse novo rebranding, e agradecer demais você ter aceito esse convite para estar aqui com a gente hoje. Imagina, Fábio, é um prazer. Sempre que você precisar bater um papo, entender um pouquinho mais como é que está funcionando o mercado, estou à disposição para vir aqui para a gente poder conversar. Muito bom.
E é isso, queridos amigos. Semana que vem a gente traz aí mais um conteúdo muito bacana para a gente estar abordando aqui para vocês.